No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Fala, Resumo Casters! Aqui é o João Cristofolini e estamos começando agora o 14º episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Bom, no último episódio, no episódio número 13 do Resumo Cast, nós trouxemos um tema diferente para o Resumo Cast. Nós falamos sobre comunicação, sobre apresentação, um pouquinho também sobre vendas no livro debatido sobre o TED. E neste 14º episódio, nós trazemos novamente mais uma novidade para você, que eu tenho certeza que será aí mais um formato de conteúdo que nós vamos explorar bastante aqui no Resumo Cast. Eu estou falando de biografias de pessoas de sucesso. É nada melhor do que estudarmos com quem já fez, com quem já colocou a mão na massa, com quem já praticou, com quem já acertou, com quem já errou. Eu sempre digo que em empreendedorismo a gente aprende na prática. E para isso, então, nada melhor do que aprender com quem já fez, com quem já errou. Então a ideia deste Resumo Cast que nós estamos estreando hoje sobre biografia de empreendedor de sucesso, é um livro sobre a biografia de empreendedor de sucesso. Nós vamos explorar então um pouco da história do empreendedor, falar um pouquinho sobre toda a história e a construção do negócio ou dos negócios do empreendedor, e junto com isso, junto com esse estudo de casos, nós vamos retirar os principais insights, as principais mensagens que você, nosso ouvinte, pode aplicar no seu negócio, na sua realidade e na sua prática. Bom, e para a gente estrear então este formato aí de Resumo Caster baseados em livros de biografias de empreendedores de sucesso, nós escolhemos o livro do grande empreendedor Elon Musk. Como o CEO bilionário da SpaceX e da Tesla está moldando o nosso futuro. Elon Musk, que é hoje considerado aí um dos empreendedores mais admirados no mundo, tá em grande evidência pela mídia, esteve em grande evidência, inclusive nas últimas semanas, aí com o lançamento de mais um carro da Tesla, que nós vamos falar um pouquinho também no episódio de hoje, e além do que, vários projetos bastante audaciosos, não por acaso que ele está tendo aí uma grande visibilidade e é considerado para muitos o novo empreendedor a ser seguido, né, a ser moldado. Bom, antes da gente começar a falar sobre esse livro, eu então começo, como padrão, recitando aqui a contracapa do livro para a gente ter um gostinho do que nós vamos falar no episódio de hoje. Quem é Elon Musk? Para muitos é um playboy, um marqueteiro manipulador ou um louco. Mas para grande parte da elite corporativa e do Vale do Silício, Musk é como uma mistura de Steve Jobs e Bill Gates. Um empreendedor visionário que está construindo um império fundamentado na energia solar, na exploração espacial e nos veículos elétricos. Não à toa o chamam de o Homem de Ferro da vida real. As apostas são altas, assim como os possíveis ganhos. Ele já tornou realidade o inimaginável, com os cobiçados esportivos elétricos da Tesla Motors, com os painéis e baterias de energia solar popularizadas pela SolarCity e com os foguetes espaciais da SpaceX, construídos do zero, com recursos privados e mais baratos que qualquer versão já lançada pelas agências governamentais. Entre suas próximas metas está colonizar Marte. Se ele é simplesmente um lunático ou a mente mais brilhante a ter posto os pés neste planeta, só o tempo dirá.
Olá, eu sou Gustavo Carriconde, bem-vindo ao Resumo Cast. Vamos falar hoje sobre Elon Musk. E eu terei o prazer de fazer nos próximos minutos um breve resumo dos principais acontecimentos da vida de Elon Musk, principalmente os acontecimentos relacionados aos seus empreendimentos, que não foram poucos e são impressionantes. Elon Musk nasceu e cresceu na África do Sul. Com 10 anos de idade, aprendeu a programar os primeiros computadores que surgiram no mercado. E com 12 anos, criou um jogo de computador e vendeu para uma revista especializada por $500. Durante a sua infância, ele desenvolveu a habilidade e o hábito da leitura. Passava diversas horas lendo livros em bibliotecas e diz ter lido 2 enciclopédias inteiras. Com 18 anos, deixou a sua família e foi estudar no Canadá, onde se formou em física. Logo em seguida, mudou-se para os Estados Unidos e iniciou seu curso de PhD em Stanford. Cursou o seu PhD por apenas 2 dias e largou para dedicar-se ao empreendedorismo. Seu primeiro empreendimento em 1995 foi a startup Zip2, empresa que desenvolveu um sistema de mapas digitais para anunciantes de jornais e listas telefônicas. Era uma espécie de versão primitiva do Google Maps. Ele então vendeu essa empresa para a Compaq em 1999 e lucrou $22 milhões. 4 anos depois, frustrado com o sistema de pagamentos burocráticos caríssimos e extremamente ineficientes dos bancos, Elon Musk criou a X.com, uma empresa de pagamentos online que acabou se transformando no PayPal. Em 2002, o PayPal foi comprado pelo eBay e Musk lucrou $165 milhões. Agora, Elon Musk já era um milionário, tendo executado 2 grandes estratégias de saída dos seus 2 primeiros empreendimentos. Obstinado por temas inovadores e polêmicos como energia solar sustentável, exploração de outros planetas e foguetes, Elon Musk, já aos 30 anos, resolveu criar uma startup espacial, a SpaceX, ou SpaceX. Ele conta que após visitar o site da NASA à procura dos planos para a exploração de Marte e outros planetas, ele não encontrou nada e ficou chocado em saber que realmente não existia plano algum. Ao estudar sobre sua nova paixão, o espaço, Elon Musk passou a identificar ineficiências no sistema e procurou oportunidades para fazer melhor aquilo que vinha sendo feito de forma precária, como por exemplo o custo dos foguetes da época, produzidos por agências espaciais de diversos países e também por empresas privadas como a Boeing, ultrapassava a casa dos $400 milhões. Hoje, Elon Musk conseguiu baixar o custo de um foguete para $600 milhões, ou seja, 7 vezes mais barato. Em dezembro de 2015, a SpaceX, pela primeira vez na história, lançou um foguete e pousou ele de volta na sua própria base de lançamento, derrubando um paradigma de que os foguetes teriam que ser descartados após serem utilizados. Isso vai baixar ainda mais os custos, pois agora o foguete pode ser utilizado diversas vezes, bastando somente ser reabastecido e já está pronto para a próxima viagem. Além da exploração espacial, Elon Musk também se envolveu com o setor automotivo. Em 2013, uma startup promissora surgiu com uma proposta de criar carros elétricos extremamente velozes. Era a Tesla, que produziu um carro elétrico com chassi de um Lotus e que era mais veloz que uma Ferrari. Naquela época, nenhum investidor acreditou na ideia de carros elétricos, exceto Elon Musk, que comprou a companhia Tesla por $6,5 milhões.
A Tesla passou então por momentos difíceis e quase foi à falência, mas hoje está sendo vista como uma empresa que pode mudar a história automotiva. Outra informação que também não está no livro aconteceu recentemente, poucas semanas depois do lançamento desse podcast, foi que em março de 2016, Elon Musk anunciou a chegada do Tesla Modelo 3, que é o mais novo carro produzido pela Tesla e será entregue no final de 2017, segundo ele. Diferente dos modelos anteriores da Tesla, que custavam acima de $100 mil, agora você pode ter um carro totalmente elétrico por $35 mil. Os carros da Tesla possuem recarga grátis para toda a vida, garantida pela Tesla em pontos que estão sendo instalados em todo o mundo. Possuem performance superior à maioria dos seus semelhantes, sendo possível andar 350 km com apenas 10 minutos de carga elétrica na bateria. Possui um sistema de piloto automático que dirige o carro de maneira 100% autônoma. Possui um espaço interno inacreditável, pois as baterias ficam no assoalho do carro. Os carros produzidos pela Tesla também possuem conexão própria com a internet, sem depender de redes externas, e os engenheiros da Tesla atualizam seu software de forma automática quando o carro não está sendo utilizado. Uma semana depois do anúncio, o Tesla Modelo 3 já tinha 325 mil pedidos de reserva, onde foi pago $1.000 por cada reserva. Isso corresponde, se todas as vendas forem concretizadas, a $14 bilhões em vendas, entrando para a história como o produto que em sua primeira semana de lançamento teve o maior número de vendas. Além da SpaceX e da Tesla, Elon também fundou a SolarCity, que é uma startup que já é líder do mercado de painéis solares nos Estados Unidos. A ideia veio quando ele percebeu que a tecnologia solar estava ficando cada vez mais barata, mas era ainda pouco acessível aos consumidores, pois as empresas líderes de mercado não apresentavam uma solução adequada. De novo, analisando as oportunidades, Elon ingressou nesse mercado e descobriu que poderia fazer dezenas de pequenas coisas muito melhor do que seus concorrentes. Hoje, a SolarCity desenvolve todo o projeto de instalação de painéis solares, levando em conta as necessidades e características de cada consumidor, e instala os painéis gratuitamente, e já é líder no segmento de consumidores que atende. É um currículo e uma história de invejar qualquer empreendedor, né? Realmente é um case de empreendedorismo sensacional. Enquanto você falava aí, Gustavo, sobre esse breve histórico de tudo que o Elon Musk já construiu na sua biografia, eu, ao ouvir você falar, eu selecionei e marquei alguns pontos que eu achei bastante interessantes, bastante pertinentes, inclusive algumas características que nós já falamos bastante em outros episódios do Resumo Cast, algumas características que nós vamos reforçar e que nós vamos ver que são características comuns em grande parte dos empreendedores de sucesso. Então, com base nessa primeira parte do Resumo Cast, nesse primeiro histórico que você acabou de nos passar sobre o Elon Musk, eu filtrei então alguns insights para a gente compartilhar com quem está nos ouvindo. Bom, primeiro ponto, falando da juventude do Elon Musk, algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro ponto, ele começou muito cedo, né? Começou muito cedo a desenvolver o seu primeiro projeto. Eu defendo muito isso. A minha história de empreendedorismo também aconteceu bastante cedo e recomendo sempre que possível que jovens comecem a desenvolver trabalhos práticos, desenvolver projetos, qualquer que seja um empreendimento, um negócio, um projeto social, mas entre na prática o quanto antes. Imagine quanto que um garoto de 12 anos
já não aprendeu naquela faixa etária que talvez pessoas com mais do que o dobro, o triplo da idade dele não teriam aprendido sem uma experiência prática. Então, reforço aqui novamente essa importância de começar o quanto antes, de colocar a mão na massa, colocar na prática o quanto antes. Com certeza, nós já vimos também em episódios anteriores que um empreendedor de sucesso ele leva aí pelo menos em média 10 anos para ser formado, então quanto antes você começar, melhor. O segundo ponto que me chamou bastante atenção, aí tem tudo a ver com o nosso projeto do Resumo Cast, um hábito muito forte de leitura. Pessoas de sucesso, empreendedores de sucesso, apesar de muitos deles terem fugido do modelo de educação tradicional, que nós também já falamos, exploram muito e são grandes ávidos leitores e buscam conhecimento e buscam informação. E a gente viu como Elon Musk desde muito cedo também foi um leitor feroz de muitos livros e com certeza isso tem total relação com o seu sucesso atual. Meu nome é Paulo Alfredo e eu escuto o Resumo Cast direto do trânsito de Natal, Rio Grande do Norte. Outros dois pontos interessantes, ele, como eu já comentei, largou também a faculdade, né? Largou o seu curso de educação tradicional em apenas 2 dias. Isso é comum dos empreendedores, essa inquietude, porque realmente eles não conseguem entrar dentro da caixa tradicional. Eles sabem que precisam buscar informação, eles sabem que precisam buscar conhecimento, mas sabem que eles precisam buscar informação e colocar na prática quanto antes. E muitas vezes o modelo de educação tradicional, ele não segue esse caminho. Então, começou cedo, hábito de leitura muito forte, teve essa inquietude desde muito cedo, largou a faculdade, né, largou o curso de educação tradicional e logo depois aí teve o seu primeiro case de sucesso. E aqui eu faço mais uma observação. Elon Musk, com 20 e poucos anos, já era um milionário, já era um multimilionário. Mas mesmo assim, ele continuou desenvolvendo novos negócios, ele continuou buscando mais problemas, ele continuou buscando inovação. Sabe por quê, meu amigo ouvinte do Resumo Cast? Porque o que motiva empreendedor de sucesso não é o dinheiro, não é ficar rico, não é ficar milionário. Preste atenção nisso que eu estou dizendo para você. Se você tem como seu maior objetivo conquistar alguns milhões através do empreendedorismo, você provavelmente está no caminho errado. O que motiva o empreendedor não é isso. O que motiva o empreendedor é de fato construir grandes negócios, é resolver grandes problemas, é deixar um legado. Tudo isso que nós vimos na história do Elon Musk. É claro que o retorno financeiro é uma consequência daquilo que ele fez, mas talvez muitas pessoas poderiam pensar que com 22 milhões de dólares aos seus 20 e poucos anos não precisariam trabalhar nunca mais na vida e poderiam passar férias eternas. Mas não foi, né, o que pensou o nosso grande bilionário, novo, jovem Elon Musk, e ainda bem que não teve esse pensamento. É por isso que nós temos que estimular cada vez mais pessoas a terem pensamentos parecidos, próximos, porque se tivesse acomodado pelo recurso, ou se o recurso financeiro fosse o que mais lhe motivasse, com certeza nós não teríamos hoje um empreendedor dessa representatividade resolvendo problemas altamente importantes para toda a humanidade. Afinal, empreender é isso. Empreender é mudar, melhorar a vida das pessoas. E é isso que o Elon Musk fez em segmentos bastante inovadores, bastante diferentes e que tem total relação com isso. Aliás, esse é um ponto que me chamou bastante atenção também durante a leitura do livro. Foi que o Elon Musk ele tinha realmente uma paixão muito grande e uma vontade muito grande por colonizar Marte, por criar foguete, por criar um carro elétrico. Ele via isso não apenas como uma oportunidade de negócio, ele via isso como uma obrigação pessoal, com a sua missão, com o seu propósito. Ele sabia que o mundo precisava disso
para o mundo continuar a se desenvolver de uma forma equilibrada. É o propósito que move o empreendedor de sucesso. Não é unicamente o potencial. Qual negócio que me dá mais retorno? Que negócio que eu posso abrir que eu posso ganhar mais dinheiro? Não é isso, meu amigo, que move o empreendedor de sucesso. É um propósito, é um legado, é uma missão de vida que ele sabia desde muito cedo que ele tinha aqui nesse mundo, e foi o que ele fez e o que ele continua fazendo em cada uma das suas histórias de sucesso. E para finalizar aí mais um último insight rápido, como em todo negócio inovador, ele teve que quebrar muitos paradigmas, ele teve que acreditar no impossível, ele teve que ser chamado de louco por muitos, inclusive ainda hoje é chamado de louco, mesmo por tudo que já fez. Eu comentei com vocês na própria contracapa do livro, muitos chamam ele de louco. E qualquer empreendedor que de fato quebra esse status quo, que sai do padrão, que busca mercados com oceano azul, que busca negócios disruptivos, ele com certeza ele enfrenta esse tipo de comentário, né? Não por acaso, né, a Tesla, como o Gustavo comentou, foi um tipo de negócio aí que nenhum investidor acreditou no início do projeto. Aí mostrando mais uma vez a importância do empreendedor ter visão de longo prazo, ser um visionário, acreditar no impossível, indiferente do que os outros estão falando a seu redor. Não importa se fulano, ciclano acredita nesse negócio. Quando eu tenho convicção da minha oportunidade, quando eu tenho convicção da minha missão, quando eu tenho convicção do meu propósito, eu acredito naquele negócio, não importa o que terceiros, o que especialistas, o que teóricos ou professores vão dizer. Esse é mais um exemplo do que fez Elon Musk na Tesla, na SolarCity e também na SpaceX. Elon Musk possui um único grande e ambicioso objetivo em sua vida. Segundo o autor, a única coisa que não sai da cabeça de Musk é colonizar outro planeta, mais especificamente Marte, e criar um plano alternativo de sobrevivência para a humanidade caso a vida na Terra seja ameaçada. Será que no início da sua vida ele estudou física por acaso? Talvez ele ainda não soubesse que um dia seria o CEO de uma fábrica de foguetes, mas ele estava adquirindo habilidades e construindo plataformas para concretizar planos mais ambiciosos no futuro. Hoje, os negócios de Elon Musk estão interligados. A Tesla produz as mais modernas baterias que são utilizadas para armazenar a energia solar no sistema da SolarCity. A SolarCity, por sua vez, produz os painéis solares que alimentam os postos de recarga da Tesla, que estão espalhados por todos os Estados Unidos e pelo mundo. Todas as tecnologias desenvolvidas na Tesla e SolarCity são utilizadas em conjunto, inclusive para construir os foguetes da SpaceX. Elon declarou em seu livro que utilizou alguns botões e painéis de seus carros elétricos no projeto da espaçonave produzida pela SpaceX e que um dia irá levar o homem a Marte. Gustavo, vou aproveitar novamente e explorar e resgatar e fisgar alguns insights novamente ao ouvir este seu comentário também. Observe o que Elon Musk e o que o Gustavo recitou aí da sua biografia. A única coisa: colonizar outro planeta. A única coisa. Você, meu amigo ouvinte do Resumo Cast, com certeza já entendeu o que eu quis dizer, né? Nós já falamos sobre um livro, inclusive aqui no Resumo Cast, chamado A Única Coisa, e de fato nós vemos agora na prática, sem teoria, que de fato você ter uma única grande missão na sua vida, uma missão a mais, um propósito de fato significativo, uma missão clara na sua vida, você vai atrás disso até o último dia da sua vida. É isso que definiu Elon Musk. E quem somos nós para duvidarmos de um empreendedor que definiu que a sua única coisa é essa? Não tenho dúvidas nenhuma
que ele vai com certeza concretizar esse objetivo. Logicamente que o trabalho para isso não é fácil, vão ter dificuldades, desafios, muitas coisas vão dar erradas durante o caminho, mas é importante a gente ressaltar e frisar a importância de você definir o quanto antes a única coisa na sua vida. Aí você para de atirar para tudo que é lado, você para de buscar qualquer tipo de negócio que não tem propósito, que não tem essência. Você tem claro que a única coisa na sua vida é a sua missão e é por isso que você veio neste mundo. Outro ponto bastante interessante, Gustavo. Você citou ali a importância do conhecimento em física, quando ele buscou o conhecimento em física para o negócio dele atual. E isso automaticamente me veio à mente a própria história do Steve Jobs ao buscar conhecimento de datilografia. E novamente, associando com outro conteúdo que nós já vimos aqui no Resumo Cast, nós reforçamos a importância de um empreendedor, de uma pessoa que trabalha com oportunidades, com criatividade, com inovação, de buscar conhecimentos complementares. Quanto mais conhecimentos complementares eu tiver na minha vida, mais fácil vai ser conectar. Talvez o que eu estou aprendendo aqui hoje sobre filosofia, eu posso talvez utilizar amanhã ou depois dentro de um negócio. Foi assim com Elon Musk, foi assim com Steve Jobs e foi assim com vários outros empreendedores de sucesso. Eles não ficaram apenas num único conteúdo, num único conhecimento. Eles não se tornaram especialistas em um assunto. Eles se tornaram generalistas. E nós já falamos sobre isso também em outros episódios. E aqui novamente reforçamos na prática com mais este exemplo de empreendedor de sucesso. E por último, eu vou levantar aqui mais uma informação interessante. Não foi comentada no livro, mas como nós já falamos sobre isso no podcast, sobre de onde vêm as boas ideias, a gente tem aqui um grande case, um grande exemplo, que é o Elon Musk, que é o SpaceX e a Tesla, que desenvolveram, criaram a cultura de abrir as suas patentes, de disponibilizar as suas patentes para o mercado. Foi um gesto bastante inovador, inclusive, num mercado, num segmento bastante tradicional, onde o Elon Musk sabia e tem claro que a inovação surge de melhorias contínuas, que surgem sempre de alguma coisa que já foi criada, já foi pesquisada, já foi construída, e como dever que ele tem, que ele sabe muito bem como pessoa, como indivíduo, como ser humano, ele tem muito mais obrigação de compartilhar todos os estudos, as patentes que ele já construiu e que ele já incorporou no seu negócio. Ele sabe que se ele abrir isso para o mundo, ele abrir isso para o mercado, a probabilidade de outras pessoas ajudarem a trazer respostas, soluções e inovarem com base nessas patentes é muito maior. Então isso reforça mais uma vez o que nós já vimos, que de onde vêm as boas ideias, que uma ideia não se constrói sozinha, não nasce sozinha, e a importância de você colocar para o mundo, abrir as suas ideias para o mundo, compartilhar as suas ideias para o mundo. Elon Musk é bacharel em física e quando partiu para a sua pós-graduação, resolveu iniciar o seu curso de PhD. No entanto, acabou desistindo desse curso apenas no segundo dia de aula. Talvez ele não tenha tido a oportunidade de estudar as leis e teorias da física com o grau de profundidade de um PhD. Ao invés disso, Elon partiu para a diversidade e insegurança do empreendedorismo, construiu seus próprios negócios, montou suas equipes, levantou capital e conquistou consumidores, produzindo valor através dos seus produtos. Hoje, os PhDs de Stanford trabalham para o homem que está prestes a colonizar Marte e que foi capaz de evoluir e aprender com seus próprios erros e fracassos. Meu amigo, isso só reforça aquilo que a gente vem pregando há bastante tempo, que o que importa na prática, na sua vida, não é a quantidade de certificados, diplomas que você tem pendurado na sua parede, e sim a quantidade de realizações práticas que você já fez no mundo, o que você coloca em prática. Apenas conhecimento, apenas informação, apenas certificado, apenas diploma não tem valor nenhum se não forem colocados em prática. E também, como bastante comum,
A gente já viu muitos casos destes e com certeza não é o primeiro, não vai ser o último, de empreendedor que entendeu a sua missão, entendeu a necessidade de ser um generalista, de ser um visionário e sim de buscar especialistas para fazerem parte do seu negócio. Não são especialistas que contratam generalistas, são generalistas que contratam especialistas. Eu sempre digo que eu não preciso ser e nem devo ser o mais inteligente da mesa da sala. Eu tenho que estar junto dos mais inteligentes. Eu não preciso saber sobre tudo, mas eu preciso contratar pessoas que saibam sobre isso. É isso que Elon Musk fez, é isso que todo empreendedor de sucesso faz e é isso que eu tenho certeza que você, empreendedor que está nos ouvindo aqui no Resumo Cast, também vai fazer para construir e para alavancar os seus próprios negócios. Vamos chegando ao final de mais um Resumo Cast. Muito obrigado pela sua audiência. Esperamos que tenham gostado do nosso episódio de hoje sobre o grande empreendedor Elon Musk. A forma mais rápida de aprender e evoluir é com aqueles que conseguiram os grandes feitos e os maiores sucessos, e principalmente aprender com os seus fracassos. Agora eu faço um convite para você que gostou desse episódio e está curtindo o Resumo Cast. Compartilhe nas suas redes sociais, tente causar um impacto na vida de outras pessoas que você gosta. Se você não está assinando ainda o Resumo Cast, visite a nossa página www.resumocast.com.br. Visite também e deixe o seu comentário no nosso grupo do Facebook. A sua opinião é muito importante e o feedback dos nossos ouvintes está nos ajudando a melhorar o Resumo Cast a cada episódio. Agora eu me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma boa semana e até o próximo episódio. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.